Salve, salve galerinha do YouTube, Justin na área para mais um vídeo sobre o torneio de candidatos. Hoje vamos ver, na minha opinião, a melhor partida da rodada, apesar que a partida do Grinchuk também foi bem interessante, uma francesa assim bem estranha, acabou empatando. Uma partida interessante. Caruana também jogou uma partida interessante com o Ding, pressionou. Ficou mal, parece em algum instante na abertura, mas conseguiu no final o empate, né? A gente vai ver aí a vitória do Nepo, que para mim foi a melhor partida, apesar de uma vitória bem rápida, né? Estranho, né? O Alexenko jogou muito bem as últimas duas rodadas, essa partida ele não jogou o seu melhor xadrez, né? Talvez porque tenha caído numa abertura que ele não conhecesse muito, né? Vamos lá então, começando aqui partida, voltando aqui as jogadas para vocês. Nepo brancas, Alexenko pretas, partida do torneio de candidatos, 10ª rodada. A partida seguiu com C4. Nepo jogou uma inglesa, o Alexenko jogou cavalo F6, G3, E6, bispo G2 foi jogado na partida e D5. Aqui transpõe para uma linha, tipo uma peão-dama, uma linha da catalã, né? Se o Nepo tivesse jogado D4. O Nepo preferiu jogar cavalo F3, também lembra bastante uma abertura hatch. Uma inglesa que virou uma estrutura de hatch também. E aqui normalmente as pretas têm vários itens jogadas, né? Bispo E7, seguida de roque em um plano. E a outra ideia é capturar em C4. O Nepo resolveu que roque poderia ser uma jogada possível, mas o Nepo preferiu recuperar o peão de C4 e jogou dama A4 cheque. Cavalo de B7 respondeu as pretas, dama por C4. E agora o Alexenko faz uma jogada interessante que é A6, com a ideia de jogar B5, né? Um lance bem interessante. As brancas jogam dama C2. Uma outra jogada que a gente viu em uma outra partida é A4, com a ideia de impedir que as pretas joguem B5. O Nepo jogou dama C2, lance interessante, com a ideia de apoiar o avanço G4. E as pretas jogaram esse C5 aqui, que é um lance um tanto quanto, eu diria um tanto quanto duvidoso, na minha opinião, né? Eu preferia jogar bispo E7 mesmo, continuar o desenvolvimento, né? Seguir o cavalo C3, desenvolvendo. E as pretas jogaram o bispo E7. Acho que aqui a melhor variante mesmo era seguir como indicação, se não me falha a memória, foi do Anand, na transmissão oficial do chess.com. O Anand colocava como melhor ter jogado, ao invés de bispo E7 e tentar roque, jogar dama C7. E uma ideia como brancos fazendo roque, jogar B6. E simplesmente contra D4, né? Bispo B7, bispo F4, bispo D6, bispo captura D6, dama captura D6, torre de FD1, ameaçando uma captura em C e um toque na dama, roque E4, a dama volta para C7, torre de AC1, C por D4, cavalo D4, torre de A D8 e dama E2. Poderia ter sido jogado, né? Como segue a partida do Shinko contra o Esipenko, jogada em Vancanzi 2021. A partida seguiu com dama B8, né? Outro lance possível, além de dama E2, poderia ter seguido F4, E5, cavalo D5, aproveitando essa casa, capturando em C2 com a dama captura C2, cavalo captura C2, E por F4, GF4, cavalo C5, cavalo de C3, fortalecendo a casa D5, bispo elimina D5 e simplesmente E por D5, torre de F8. Isso foi tudo jogado na partida Giri versus Karjakin, né, jogada em Riga em 2019. Na partida do Shinko contra o Spichenko, foi em Vancanzi 2021. Ele jogou dama E2 e seguiu dama B8, torre C2, dobrando as torres, B5, cavalo B3, cavalo E5, cavalo C5,
ameaçando o bispo, bispo C8, torre de C D2 e dama C7. Isso foi jogado na partida do 5 e SP5. Foi jogado em Vancanzi 2021. Na partida em questão, o Alex 5 jogou bispo E7. Parece ser uma variante meio que duvidosa, né? Vai ficar meio inferior aqui na abertura. As brancas continuaram com rock. As pretas também rocaram. E agora o branco jogou D4. E agora um lance duvidoso das pretas, né? Parece que o Anand preferia uma outra ideia. O Esipenko jogou C por D4. A ideia do Anand é jogar B5 mesmo. E contra cavalo E5, a ideia é jogar cavalo por E5, né? Um lance interessante. E agora D por E5 seria o lance aqui, né? Cavalo D5. E as brancas jogam A4. E se capturasse a torre em A8, simplesmente C por D4, né? E aí esse sacrifício de torre aqui, né? Mas na partida ele seguiu C por D4. Simplesmente aqui o Nepo capturou em D4 com o cavalo. E agora sim o Alexenko jogou dama C7. Os brancas jogaram torre D1, reorganizando aqui, dominando a coluna D. Esse é um desenvolvimento bem clássico, né? Bem estilo a variante chamada abertura catalã. As brancas jogaram torre D1 e aqui o jogador de pretas fez uma novidade, né? Na partida Korobov e Provotov e nas partidas que ele jogou, não foi torre D8. Torre D8 foi a novidade aqui na partida. Ele jogou cavalo C5. E contra cavalo A4, aproveitando o tema da cravada, bispo D7. Atacando o cavalo. Trocou em C5, bispo C5. E aí B4, ameaçando o desvio, né? Se bispo captura, a dama tá caindo. As brancas levaram bispo A4, lance interessante, atacando a dama. Se dama por C5, troca as damas e cai em D1. Então capturou em A4 e simplesmente bispo captura D4, atacando a torre de A1. Torre captura D4, dama C3, um duplo aqui nas torres, bispo B2 e simplesmente torre captura B2, dama captura B2. Isso foi jogado entre Korobov contra o Provotrov e a partir em Varonese 2008, né? E acabou ganhando em 26 jogadas. Na partida, então, o Alexenko fez uma novidade aqui. Jogou o lance torre D8. E aqui o Nepo seguiu o desenvolvimento normal, bispo E3, para trazer a torre para C1. O Esipen jogou o Alexenko, jogou o cavalo de BD6, torre de AC1 e seguiu com E5. Nepo sugeriu aqui, a sugestão do Nepo, ao invés de G5, era tentar jogar cavalo G4, né, atacando o bispo. Só que, simplesmente, a ideia é que talvez seja bispo F4 e E5. Né? Só que, simplesmente, o computador não dá bola para essa jogada, né? Simplesmente joga dama B3 aqui em análise. E se cavalo por E3, F por E3. Né? Contra cavalo D5, simplesmente cavalo A4. Né? Não dá muita bola para essa dobrada de peões. Na partida ele jogou torre de AC1, C5. Cavalo foi para F5, uma casa interessante para o cavalo. E aqui as brancas resolveram capturar em F5 com o bispo. Uma jogada possível seria bispo F8. E uma jogada simples seria bispo G5. E aqui as brancas têm uma boa posição. Outra ideia seria cavalo G7 contra bispo F8. Rei captura G7. Se bispo G7, cavalo E4, exclama duas. Com ideias de que dama C2 não pode estar caindo em C8.
E a dama não pode sair. Teria que jogar dama E7. Porque senão perde a torre, né? E dama G7. Dama B3. Né? E as brancas têm uma posição muito interessante aqui, apesar do material, né? Bem interessante. Com a ideia de bispo F5, dama F5, segundo o Nepo. Nessa posição, as pretas jogaram cavalo C4, a ideia é interessante, tentar eliminar o bispo de casas pretas. Só que aí o Nepo joga um lance natural e muito bom, que é bispo G5, né? Com a ideia de bispo captura F6 e bispo E4. As pretas resolveram trocar um par de torres, torre captura D1. E aqui o Nepo pensou um bocado aqui e acabou jogando cavalo captura D1, que eu acho que é uma jogada bem aceitável, porque ameaça B3, né? Com temas de ganhar a dama. As pretas jogaram torre D8, com a ideia de que se B3 ou torre captura C7, tem torre captura D2, né? Com um certo contrajogo. Na partida, se dama captura D8, cavalo C3. Se bispo B7, simplesmente cavalo D6, duplex. Se cavalo C3, H6 era uma outra opção, né? Na partida foi jogado torre D1, cavalo D1. Torre D8, bispo F6. E aqui simplesmente o branco já tem uma vantagem bem grande, né? Quase uma vantagem decisiva. Os pretos capturaram em F6 com o bispo. E agora esse lance bispo E4 é um lance chato, porque não pode jogar G6 porque o bispo de F6 está caindo. O jogador de preta jogou dama A5. Dama D7 parece que era uma jogada necessária. Contra a dama A5 seguiu o cavalo C3. Se dama por H7, rei F8. Com vantagem decisiva das brancas. Cavalo C3, rei F8. Cavalo D5. B5. Lance interessante aqui. Poderia ter jogado torre captura D5. Só que aí bispo captura D5, né? E essa posição aqui tá meio duvidosa já, né? Posição difícil aqui. Vai estar vindo um B3, torre C8. Né? Ele jogou B5, defendendo o cavalo. E agora simplesmente o Nepo capturou em H7, dama por H7. Uma outra ideia seria torre C3 primeiro. Né? Com a ideia de cavalo F6 também poderia ser uma ideia. G por F6. Dama por F6, só que aí torre D2. Mas mesmo assim o branco ainda tem uma vantagem decisiva nessa posição. Na partida o Nepo jogou dama H7. E aqui o jogador russo jogou torre captura D5, né, o jogador de pretas, o Alexenko. Jogou torre D5, bispo por D5, dama D2, lance interessante, querendo criar um problema aqui. Só que agora o Nepo tinha duas jogadas interessantes aqui, uma que é dama H8, só que rei E7, que parece que essa posição está equilibrada. O Nepo joga torre, captura C4, lance interessante. O jogador de pretos capturou em C4 com o peão, B por C4, e aí o branco manda E4. A posição parece bem interessante, olhando parecia que tenderia um empate, né, porque a gente bate o olho e vê um final de bispo de cores opostas, mas nesse caso aqui o bispo de cores opostas vai favorecer a pessoa que está atacando, no caso o jogador de brancas. As pretas capturaram em B2 e parece que esse peão em C ele começa a ficar perigoso, mas aí o Nepo neutralizou bem com dama H8 cheque. Uma jogada como o bispo C4 é duvidosa, porque dama captura a dama C1, com a ideia de capturar o bispo de C4, bispo F1 e simplesmente G6, e o jogador das brancas tem clara vantagem, né? Mas na partida seguiu, depois de dama B2, dama H8 cheque, as pretas jogaram rei E7, dama C8, com a ideia de dama C7 e dama F7, com redes de mate. Aqui as pretas jogaram dama B6 e o branco simplesmente capturou em C4 com a dama. As pretas jogaram dama B5, tentando trocar as damas. Um lance interessante aqui, muito difícil para o preto, seria rei F8.
Porque agora, se bispo captura F7, a gente simplesmente pode jogar dama B5, com pequena vantagem do branco. Outra ideia era que se rei G2, bispo E7, e se rei F8, né, como a gente viu, bispo F7 e dama B5, com clara vantagem das brancas. Na partida ele jogou dama B5, e o Nepo agora resolveu não trocar as damas, né, porque era um final ainda que tem muito trabalho para ganhar, apesar do peão a mais. Ele jogou um lance interessante, foi dama B5, dama C7 cheque, bispo por F7 não era interessante que dama por C4, bispo C4 e A5. As brancas têm uma clara vantagem, mas a posição tecnicamente é difícil ainda de converter, né? Após dama C7, as pretas jogaram dama D7, e aqui o branco fez dama C5, e após dama C5, simplesmente o Aleksenko acabou abandonando a partida, né? A gente viu uma partida interessante, né? Uma partida bem técnica. O Nepo não deu chance aqui para o adversário, jogou de forma tranquila, desenvolveu as peças, centralizou, trocou as peças, chegou a um final aqui melhor e achou um arremate aqui interessante que foi esse dama C5, né? Com isso, nós chegamos à 10ª rodada com a seguinte classificação. O Nepo agora abriu uma boa diferença, né? Uma diferença de 1 ponto agora para o segundo colocado, que é o Vachier. O Fabiano Caruana e o Vachier permanecem com 5,5, assim como o Guiri, ambos com 5,5. Na próxima posição nós temos o Grinchuk, que tem 4,5, assim como o Hang Wall, e o Jing Ling, ou melhor, Jing Liren, fica com 4 pontos aí, meio ponto atrás dos demais jogadores à frente, e a mesma pontuação com o Aleksenko aí, que está na última posição agora da tabela, né? Vamos ver como que vai ficar a próxima rodada, né? O desafio vai ser a partida mais interessante da próxima rodada, vai ser Nepo e Caruana. Provavelmente aí vai decidir o futuro do torneio de candidatos, na minha opinião, que é um confronto chave aí para ver se o Caruana consegue recuperar. Ele que está agora 1 ponto atrás do Nepo, né? Precisa muito da vitória. E vamos ver amanhã o que vai acontecer. Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer aí por mais esse vídeo. Quem gostou, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixe o like, deixe seu comentário e deixe suas sugestões para próximos vídeos, né? Valeu, pessoal. Obrigadão por tudo. Até a próxima. Valeu! Falou, fui!